Oh, they come from the east and west. They come from the land afar to feast with our King, to dine as His guest. How blessed these pilgrims are, all beholding His hallowed face, aglow with love divine. Blessed partakers of His grace, as gems in His crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, our sorrow and deep despair, when the Lord in glory comes, we'll meet Him up in the air. You like that? Let's try it again. Oh, they'll come from the east and west. Oh, they come from the land afar to feast with our King, to dine as His guest. How blessed these pilgrims are, beholding His hallowed face, aglow with love divine. Oh, blessed partakers of His grace, as gems in His crown to shine. The sermon, The Serpent Seed, was delivered on Sunday evening, September 28, 1958, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, United States. O sermão A Semente da Serpente foi pregada no dia 28 de setembro de 1958, domingo à noite, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. God, the great and mighty God, who formed all things by the power of His Spirit, and has brought Jesus Christ, His only begotten Son, who freely died for we sinners, the just for the unjust, to reconcile us back into this marvelous fellowship that we have again with God. Querido Deus, o grande e poderoso Deus, o qual formou tudo pelo poder do seu Espírito, e trouxe Jesus Cristo, seu Filho unigênito, o qual voluntariamente morreu por nós, pecadores, o justo pelos injustos, para nos reconciliar com este maravilhoso companheirismo que novamente temos com Deus. As we are taught in the blessed Word, that we had fellowship with Him before the foundation of the world, when the morning stars sang together and the sons of God shouted for joy. Way back before the foundation of the world. Como somos ensinados na bendita palavra que tivemos companheirismo com Ele antes da fundação do mundo, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e os filhos de Deus jubilavam, bem antes da fundação do mundo. How do we know that that wasn't at the same time that the Lamb was slain? That when God, in His great thinking, seen us shouting and rejoicing in our salvation through Jesus. Como sabemos se isso não foi na mesma época em que o Cordeiro foi morto, quando Deus, em seu grande pensamento, nos viu jubilando e regozijando em nossa salvação por Jesus? And tonight we're only got a foretaste of that great glory divine which shall be revealed at His second coming. E esta noite temos apenas uma amostra daquela grande glória divina que será revelada em sua segunda vinda. All sickness and sorrow will be done away with. Then we'll have a body like His own glorious body, for we shall see Him as He is. Toda enfermidade e tristeza serão aniquiladas.
Então teremos um corpo como seu próprio corpo glorioso, porque assim como é, o veremos. Here as we look at our hands a withering, our hairs turning gray and shoulders stooping, we're aware that we're mortals and headed towards the dust, from which our heads are bowed now, and where we come from. Aqui, quando olhamos para nossas mãos ficando mirradas, nossos cabelos ficando grisalhos e os ombros ficando caídos, estamos cientes de que somos mortais e estamos indo para o pó ao qual nossa cabeça está inclinada agora, e de onde viemos. But Lord God, just as sure as you are, God, you made a promise that we'd be raised up again in the last days, and we believe it. Mas, Senhor Deus, com tanta certeza quanto Tu és Deus, Tu fizeste uma promessa de que ressuscitaríamos nos últimos dias e cremos nela. Solemnly we stand with our faith tonight in Thy presence, coming with boldness because that Jesus bid us to do it. Solenemente nos apresentamos com nossa fé esta noite em Tua presença, vindo com ousadia, porque Jesus nos convidou a fazê-lo. Not upon any good thing that we have done, for we've done nothing right. But we come humbly professing that we own this treasure because of His grace that's been allotted to us. Não porque fizemos algo bom, pois não fizemos nada certo, mas vimos humildemente, professando que possuímos este tesouro por causa da Sua graça a nós atribuída. Therefore we come asking that you'll bless us tonight in the bringing forth of the Word. For it is written that man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Portanto, vimos pedindo que nos abençoes esta noite ao trazer a palavra. Porque está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. And let the mouth of God be spoken tonight. Let the words come forth, and may it go deep into the hearts of we the listeners, and be filled with Thy Spirit in Thy presence, for we asked it in Jesus' name. Amen. E que a boca de Deus fale esta noite, que as palavras saiam e penetrem fundo em nosso coração, os ouvintes, e sejamos cheios do Teu Espírito e da Tua presença. Pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Today and yesterday, last night rather, and today we have been speaking on the subject, first to head it up, why we are not a denomination. Hoje e ontem à noite, melhor dizendo, e hoje, falamos sobre o tema, primeiro, para introduzir, por que não somos uma denominação. And we have made it rather strong why we're not a denomination. Why we do not believe in denominations. Because we find it in the Bible that denominations was never ordained of God. It was ordained of the devil. And proved it by the Bible. E o fizemos enfaticamente porque não somos uma denominação e porque não cremos em denominações. Porque encontramos na Bíblia que denominações jamais foram ordenadas por Deus, foram ordenadas pelo diabo. E provamos pela Bíblia. And how that through denominations brings forth error. Now we're saying this to correct and to bring this tabernacle into a fellowship around the blessed Word of God. E como, através de denominações, se traz o erro. Agora estamos dizendo isto para corrigir e trazer este tabernáculo ao companheirismo em torno da bendita palavra de Deus. That our hopes is not built in what denomination says, or what any man says. It's built upon what the Lord God has said. And that's the only way we can ever be corrected right. Que nossa esperança não está baseada no que a denominação diz ou no que qualquer um diz. Está edificada sobre o que o Senhor Deus disse. E essa é a única maneira de podermos ser corrigidos corretamente. And this morning I had 5, I believe, different articles that's come out through denomination that's absolutely not spoke of in the Bible.
that the Protestant churches are bowing down to. E esta manhã, creio que mencionei 5 artigos diferentes que vieram através da denominação que de forma nenhuma são mencionados na Bíblia, aos quais as igrejas protestantes estão se submetendo. And teaching for doctrine the same thing that the old mother prostitute Catholic Church preaches, and come out into the Protestant church and we bow to the same thing which is contrary to anywhere in God's Word. E ensinando como doutrina a mesma coisa que a velha mãe prostituta, a Igreja Católica, prega. E passou para a Igreja Protestante. E nos submetemos à mesma coisa, a qual é contrária a qualquer parte da palavra de Deus. The first denominational church, we looked it up this afternoon in the Nicene Fathers' history of the Nicene Church. At the death of the apostles, there what come the Nicene Fathers. And they went on for several years. A primeira igreja denominacional, vimos isso esta tarde na história dos pais de Nicéia, da igreja de Nicéia. Foi após a morte dos apóstolos que vieram os pais de Nicéia, e continuaram por vários anos. 325 years finally came to Nicaea, France, where they had the great Nicene Council. 325 anos finalmente chegaram a Nicéia, França, onde tiveram o grande concílio de Nicéia. And in there they formed these dogmas that the Catholic Church has now and also that's handed down to the Protestants. E lá formaram estes dogmas que a Igreja Católica tem agora e que também foram passados aos protestantes. As I said in the teaching this morning, each one of those church ages on up to that Thessalonica church age, the 1500 years of dark ages, there was not one time but what he said, you still have my name. E como eu disse no ensino esta manhã, cada uma dessas eras da igreja, até aquela era da igreja de Tessalônica, os 1500 anos da Idade das Trevas, não houve uma vez sem que ele dissesse, tu ainda tens o meu nome. And on this other side, they wasn't in Christ anymore. They come out in a denominational name, Catholic, Luther, Wesley, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, on down. E deste outro lado, não estavam mais em Cristo. Saíram com um nome denominacional. Católico, Lutero, Wesley, Batista, Presbiteriano, Pentecostal e assim por diante. But just before the closing of the age, he said, I set before you an open door. See? Mas pouco antes do encerramento da era, ele disse, diante de ti pus uma porta aberta. Estão vendo? And that's the age that we believe we're in right now. The open door age between the last going out of the Laodicean church. E essa é a era em que cremos estar agora mesmo, a era da porta aberta, entre a última saída da igreja de Laodiceia. And it's exactly 325 years to the Laodicean Council. E foram exatamente 325 anos até o concílio de Laodiceia. And in there they adopted these forms such as sprinkling, pouring, and false baptisms, false Holy Spirit, all these other things. They adopted it. E lá eles adotaram estas formas, tais como aspersão, derramamento e falsos batismos, falso Espírito Santo, todas estas outras coisas. Eles adotaram. And then when Luther, being a priest and come out of the Catholic Church, brought these things with it. E foi então que Lutero, sendo sacerdote e tendo saído da Igreja Católica, trouxe junto estas coisas. And out of there comes Zwingli, out of Zwingli come Calvin, out of Calvin come Wesley, on down. And they just keep bringing those dogmas down. E dali veio Zwinglio, de Zwinglio veio Calvino, de Calvino veio Wesley, e assim por diante. E continuam passando esses dogmas adiante. And how can God lead His church when they're following roads that He never even brought out for them to be led on? E como Deus pode guiar sua igreja quando eles estão seguindo por caminhos que Ele nunca criou para que neles fossem guiados? And remember in Revelation 17 we found the woman. Now these words are plain, they're written in the Bible, so I guess I can say them. E lembrem-se, em Apocalipse 17 encontramos a mulher. Agora, estas palavras são claras, estão escritas na Bíblia, então suponho que eu possa dizê-las.
It said this woman was a whore. That means that she was an ill-famed woman. That she's supposed to be married to a husband and committed fornications with the world. Disse que esta mulher era uma meretriz. Significa que era uma mulher de má fama, que estivesse casada com um marido e cometesse fornicações com o mundo. And she was a mother of harlots, therefore she had daughters. E ela era mãe de prostitutas, portanto tinha filhas. And we have geographically drawn that. Being there myself, seeing it in the Scripture, seeing their doctrines and everything, I believe the Lord has perfectly laid it on the line that there can't be nothing else but the Catholic Church. It's the only way it can be. E desenhamos isso geograficamente, estando ali, eu mesmo, vendo isso na Escritura, vendo suas doutrinas e tudo mais. Creio que o Senhor pôs isso abertamente, que não pode ser nada além da Igreja Católica. É a única que pode ser. And what did she give birth to? The Protestant churches. Exactly she did. E ela deu o quê à luz? As igrejas protestantes. Exatamente, ela deu. And she had in her hand a cup of the wine of her fornications. And she was giving it to the kings of the earth, and she was a ruler over all the earth, spiritually speaking. And that's exactly right. E tinha na mão um cálice do vinho da sua fornicação e o dava aos reis da terra. E ela era a governante sobre toda a terra, espiritualmente falando. E é exatamente isso. There's not another... Look, we could go back to Daniel and get the image. Look at the image. The head of gold, the Babylonian kingdom. Brass or silver, Medo-Persia. Não há outra... Vejam, poderíamos voltar a Daniel e ver a imagem. Vejam a imagem. A cabeça de ouro, o reino babilônico. Bronze ou prata, Medo-Persas. Brass, Alexander the Great and so forth, the Grecian kingdom. Then the Roman empires, Eastern and Western Rome, the 2 feet. Bronze, Alexandre o Grande e assim por diante. O reino grego. Então os impérios romanos, Roma Oriental e Ocidental, os 2 pés. And notice, in these 10 kingdoms, which exactly comes to those 10 horns that we're speaking of this morning, in each one of those 10 kingdoms that was to rise, there was iron and clay mixed together. E notem que nestes 10 reinos, o que vem exatamente com esses 10 chifres dos quais estávamos falando esta manhã, em cada um desses 10 reinos que haviam de surgir, havia ferro e barro misturados. And that iron come from the lakes, which was Rome, and there's a streak of Romanism mixed in every nation there is under heaven through the Catholic Church. It's exactly right. And they would not mix anywhere. E esse ferro vem das pernas, que era Roma. E há um veio de romanismo misturado em toda a nação que há sob o céu, através da Igreja Católica. Exatamente. E eles não se misturariam em parte alguma. And they'd intermarry among one another. The Bible said they wouldn't look at them today. Your boy goes with a Catholic girl. When they go to get married, they have to promise to raise the children Catholic. See? Vice versa. See, it's to break the power of the other. E eles se casariam entre si. A Bíblia disse que assim. E veja-os hoje. Seu filho namora uma moça católica. Quando vão se casar, eles têm de prometer criar os filhos como católicos. Veja, vice-versa. Veja, é para romper o poder do outro. But what is it? The Bible claims the whole thing's a prostitute. Now what are you going to do? That's right. Mas, que é isto? A Bíblia afirma que isso tudo é uma prostituta. Agora, o que você vai fazer? Isso mesmo. And how the sins of the people will be visited. We went back in Deuteronomy and showed that an illegitimate child, bastard child, could not even enter the congregation of the Lord for 14 generations. E como os pecados do povo serão visitados, fomos a Deuteronômio e mostramos que um filho ilegítimo, filho bastardo, não podia nem entrar na congregação do Senhor por 14 gerações. That was under the law. And Christ come to magnify the law. How much more is it now? Isso era sob a lei, e Cristo veio para engrandecer a lei. Quanto mais agora? And what's happening to these? What's the matter with these little flappers on the street today? These little cigarette-sucking women and short-wearing, bob-haired flappers and so forth?
E o que está acontecendo o que há com estas atrevidas na rua hoje, estas mulherzinhas fumantes e que usam shorts, atrevidas de cabelo curto e tal? What's the matter with it? It's because her mammy acted like that. It's visit iniquity from one generation to the other. That's what it is. Qual é o problema? É porque a mãe delas agiu assim. É visita, a iniquidade de uma geração à outra. É isso. And what have we got? We've got to a place that's a conglomeration of nothing but messy sin. E onde chegamos? Chegamos a um ponto que é só um monte de pecado desordenado. That's the reason God's raised up Russia yonder with an atomic bomb to wipe her off like the Antediluvian flood was when He raised the clouds. Sure He has. And the Bible says so. É por isso que Deus levantou a Rússia além com uma bomba atômica para acabar com ela, como foi a inundação antediluviana quando Ele trouxe as nuvens. Claro que trouxe, e a Bíblia diz que sim. Russia, the atheistic country as they are atheistic, has absolutely playing just exactly in the hands of Almighty God. Rússia, o país ateísta como eles são, ateu, tem com certeza desempenhado exatamente pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. Just as King Nebuchadnezzar was to destroy Israel because they failed to walk with God, Russia's raising right up to avenge the saints of the Catholic Church of the blood that she shed of the saints. The Bible said so. Let's go take the whole thing. Justo como era para o rei Nabucodonosor destruir Israel, porque falhou em caminhar com Deus, a Rússia está se levantando para vingar os santos da Igreja Católica, do sangue dos santos que ela derramou. A Bíblia disse que assim, vai tomar tudo. So look here, if their mother was a coarse girl, and their grandmother, and her mother was a flapper, what's she today? A rock and roll striptease. What's her children going to be? Assim, vejam aqui, se a mãe delas foi uma dançarina e a avó e a mãe foi uma moça atrevida, o que ela é hoje? Uma striptease do rock and roll. O que suas filhas serão? And you say, does God do that? Yes, sir. God visits the iniquity of the children, the generation, even the 14 generations. E você diz, Deus faz isso? Sim, Senhor. Deus visita a iniquidade dos filhos, a geração, até 14 gerações. And if Christ come to magnify it, we'd say 100 generations or 500 generations. E se Cristo veio engrandecer isso, nós diríamos 100 gerações ou 500 gerações? Why, he said them of old, you've heard him say them of old time, thou shalt not kill. I say, you who's ever angry with his brother, a lot of causes killed already. Ora, ele disse, os antigos, vós os ouvistes dizer, os antigos, não matarás. Eu digo, vós que alguma vez, sem motivo, vos encolerizais com vosso irmão, já matastes. You've heard him say them of old times, thou shalt not commit adultery. But I say that who looks upon a woman to lust after her has committed adultery already. Vós os ouvistes dizer, os antigos, não cometerás adultério. Mas eu digo que quem atentar numa mulher para a cobiçar já cometeu adultério. He made it once magnify, make it many times bigger. And if under the law is 14 generations, how long will it take the same thing today? Ele fez isto, o que é engrandecer? Tornar muitas vezes maior. E se sob a lei eram 14 gerações, quanto tempo levará a mesma coisa hoje? And young man and middle-aged man and married man have no more respect for their marriage vows. Why, they just take women and live with them anywhere and just like common dogs. E jovens e homens de meia idade e homens casados não têm mais respeito por seus votos matrimoniais. Ora, simplesmente pegam mulheres e vivem com elas em qualquer lugar e como cães comuns. A dog's got better respects and better morals than some people have. I know that's awful strong, but that's right. Um cão tem mais respeito e mais moral do que algumas pessoas. E sei que é muito forte, mas é isso mesmo. Why? And the churches go right along and say nothing about it. Why? They're acting just like their mammy does. Por quê? E as igrejas continuam sem dizer nada. Por quê? Elas estão agindo justamente como sua mãe. The church is inherited.
Cause the church and this Protestant church come out of the Catholic Church, the sins of the Catholic Church is visited upon the Protestants. Certainly is. So pot can't call kettle dirty. It's exactly true. As igrejas herdam isso, porque a igreja e esta igreja protestante saíram da igreja católica. Os pecados da igreja católica são visitados sobre os protestantes. Com certeza são. Por isso, a panela não pode chamar a chaleira de suja. É exatamente isso. Now we find out it in the Scripture. We found out, and I never seen a note on the table here tonight. I said, show me one place where God ever ordained a denomination. Show me one place where God ever ordained a woman preacher. Agora, notamos, na Escritura, e não vi nenhum bilhete aqui no púlpito esta noite. Eu disse, mostrem-me um lugar onde Deus ordenou uma denominação. Mostrem-me um lugar onde Deus ordenou uma pregadora. Show me one place where God ever ordained sprinkling. Show me one place where God ever ordained pouring. Show me one place where God ever had anybody baptized in the name of the Father, Son, Holy Ghost. Mostrem-me um lugar onde Deus ordenou a aspersão. Mostrem-me onde foi que Deus ordenou derramar. Mostrem-me um lugar onde Deus mandou alguém ser batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Find those things. And yet we constantly do them. It's just right down the church. Encontrem essas coisas. E ainda assim, constantemente as fazemos. Estão por toda a existência da igreja. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood like the prophets of old, so the true word of God would honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. The souls under the altar are crying, how long? For the Lord to punish all that's done wrong. But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson flood. All together now, it's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping